Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. A família do meu marido me chamou de stripper e tentou tirar minha filha de mim. Um ano depois, na semana passada, algo inesperado aconteceu. Tudo que eu achava que sabia sobre meu casamento e meu lugar na família de Jake desmoronou ao meu redor. Entender como chegamos aqui, preciso voltar ao início. Sou Mia, 32 anos, e estou casada com Jake, 35 anos, há 6 anos. Temos uma linda filha, Lily, de 4 anos, e até recentemente, eu achava que tínhamos uma vida bastante boa. Cresci em uma pequena cidade no Oregon, criada por minha mãe solteira de espírito livre. Não tínhamos muito dinheiro, mas tínhamos amor e criatividade em abundância. Minha mãe era uma artista, sempre me encorajando a me expressar e a seguir minhas paixões. Quando completei 18 anos, deixei nossa pequena cidade para ir para a grande cidade de Portland, ansiosa para explorar o mundo e me encontrar. Os primeiros anos em Portland foram uma correria. Trabalhei em vários empregos para pagar as contas: barista, balconista de livraria, assistente de galeria de arte. Mas foi quando me deparei com o mundo do burlesco que realmente me senti viva. Ainda me lembro do meu primeiro show, os nervos, a emoção, a onda de empoderamento ao subir no palco. O burlesco se tornou minha válvula de escape, minha forma de arte, minha maneira de celebrar meu corpo e minha sexualidade. Por 5 anos vivi e respirei a cena burlesca. Atuava sob o nome artístico de Ruby Sparkle, e eu era boa nisso. Fiz amigos, ganhei confiança e até ganhei alguns prêmios locais. Foi durante esse tempo que também descobri minha paixão pelo design gráfico, fazendo aulas em uma faculdade comunitária entre as apresentações. Depois, em um casamento de um amigo em 2015, conheci Jake. Ele era diferente dos caras com quem eu costumava sair, mais arrumado, com um emprego estável como advogado. Mas havia algo nele que me atraiu. Talvez fosse a forma como seus olhos brilhavam quando falava sobre seu trabalho, ou como ele ouvia atentamente quando eu descrevia minhas performances. Seja o que for, nós nos conectamos. Nosso relacionamento evoluiu rapidamente, em 6 meses já estávamos morando juntos. Jake apoiava minha carreira no burlesco, frequentemente sentando-se na plateia com um sorriso de orgulho. Ele dizia que amava minha confiança, minha criatividade e minha paixão pela vida. Quando mostrei interesse em me dedicar ao design gráfico em tempo integral, ele me encorajou a seguir em frente. Um ano depois de começarmos a namorar, Jake me pediu em casamento. Foi então que conheci sua família pela primeira vez. Os Robertson eram diferentes. Dinheiro antigo, valores conservadores, associações a clubes de campo. O pai de Jake, George, de 62 anos, era um juiz aposentado. Sua mãe, Marta, de 60 anos, estava envolvida em várias organizações de caridade. E então havia a irmã de Jake, Emma, de 38 anos, uma advogada corporativa de alto nível com uma expressão perpétua de desaprovação no rosto. Desde o momento em que os conheci, me senti como uma estranha. Foram educados, mas pude sentir suas reservas. Jake lhes disse que eu era uma artista e designer gráfica, mas concordamos em manter em segredo os detalhes de minha carreira no burlesco, pelo menos até que me conhecessem melhor. O casamento foi um compromisso, metade boêmio para mim, metade tradicional para eles. Pude perceber que a família de Jake não estava completamente satisfeita, mas colocaram uma expressão feliz por causa de Jake. Depois do casamento, nos estabelecemos na vida de casados. Passei a trabalhar em tempo integral com design gráfico e 1 ano depois, recebemos Lily no mundo. A maternidade mudou as coisas para mim. Amava Lily com fervor e queria me concentrar nela e em minha carreira de design, então me aposentei do burlesco. Foi uma decisão agridoce, mas na época parecia a coisa certa a fazer. Jake me apoiou em tudo, ajudando com as mamadas noturnas e trocas de fraldas enquanto eu trabalhava para construir minha base de clientes. Por 4 anos, vivemos em uma espécie de bolha. Participávamos dos feriados da família de Jake e dos jantares ocasionais de domingo, onde eu aguentava com os dentes cerrados as críticas veladas sobre minha criação, minha carreira, minhas roupas. Jake costumava mudar de assunto ou inventar desculpas para eles. Eles só precisam de tempo para te conhecer, ele dizia. Não pressionava o assunto porque sabia o quanto sua família significava para ele. O que nos traz a semana passada. A irmã de Jake, Emma, estava organizando um churrasco familiar em sua vasta casa suburbana. Esses encontros sempre são tensos para mim, mas vou por causa de Jake e para que Lily passe tempo com seus primos. O dia estava indo tão bem quanto se poderia esperar. Eu estava conversando com o tio de Jake quando Emma se aproximou de nós. Mia, disse ela com um tom falsamente doce. Estava contando para a mamãe sobre essa nova aula de dança fitness que estou fazendo. Você não costumava ser dançarina? Senti meu estômago afundar. Olhei para Jake, que estava do outro lado do jardim, em uma conversa profunda com seu pai. Ah, sim, disse cautelosamente.
Dancei por um tempo. Os olhos de Emma brilharam com algo que não pude identificar. Que tipo de dança você fazia? Balé? Jazz? Respirei fundo. Podia sentir os olhos de vários membros da família sobre mim. Naquele momento, tomei a decisão de ser honesta. Na verdade, eu era dançarina de burlesco. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os olhos de Emma se arregalaram em uma surpresa fingida. Burlesco? Quer dizer, como striptease? Não é exatamente striptease, tentei explicar, sentindo minhas bochechas queimarem. É mais uma forma de arte, uma performance. Uma performance de tirar a roupa, interrompeu Emma, sua voz gotejando desprezo. Ela se virou para sua mãe, que havia se aproximado durante nossa conversa. Mamãe, você ouviu isso? Jake se casou com uma stripper. O rosto de Marta ficou pálido. George, que se aproximara com Jake, começou a tossir com sua cerveja. E Jake? Jake simplesmente ficou lá em silêncio. Não consigo acreditar nisso, continuou Emma, elevando a voz. Jake, como você pôde se casar com alguém assim e deixá-la ficar perto da sua filha? Senti como se tivesse levado um tapa. Desculpe. O que meu passado tem a ver com minha capacidade de ser uma boa esposa ou mãe? A situação rapidamente saiu do controle. Emma divagava sobre valores familiares e decadência moral. Marta parecia prestes a desmaiar. George nem conseguia me olhar. Outros membros da família estavam sussurrando e me encarando, e durante tudo isso, Jake permaneceu em silêncio. Não pude suportar mais. Levantei-me, disse a Lily que estávamos indo embora e saí. Jake nos seguiu até o carro, mas não disse uma palavra durante todo o caminho de volta para casa. Quando chegamos em casa e colocamos Lily para dormir, confrontei Jake sobre seu silêncio. Ele disse que estava em choque e não sabia como reagir. Mas então ele disse algo que partiu meu coração. Talvez não devêssemos ter contado. Algumas coisas é melhor deixar no passado. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. O homem que sempre me apoiou, que disse que amava minha confiança, agora estava sugerindo que eu deveria me envergonhar do meu passado. Tivemos uma grande briga naquela noite. Falei sobre todas as vezes que aguentei a língua ao redor de sua família, todos os comentários sarcásticos que suportei. Acusei-o de estar envergonhado de mim. Ele negou, mas seu silêncio no churrasco falava muito. Já faz uma semana e as coisas ainda estão tensas entre nós. A família de Jake tem ligado sem parar, deixando mensagens sobre como estão decepcionados e preocupados com o bem-estar de Lily. Jake mal tem falado comigo, e quando faz, é para perguntar se eu considerei pedir desculpas à sua família para amenizar as coisas. Estou perdida. Não acho que fiz nada errado ao ser honesta sobre meu passado. Não me envergonho de quem sou ou do que fiz. O burlesco foi uma parte importante da minha vida, me deu confiança, me ajudou a aceitar meu corpo e me apresentou a uma comunidade de mulheres fortes e solidárias. É parte do que me fez ser quem sou hoje. Mas agora sinto que meu casamento e meu lugar nesta família estão em terreno instável. Deveria ter mentido? Deveria pedir desculpas agora só para manter a paz? Amo Jake e Lily mais do que tudo, mas também me amo e me respeito. Estou orgulhosa do meu passado e de tudo que conquistei. Não quero ensinar a Lily que ela deve esconder partes de si mesma para deixar os outros confortáveis. Ao mesmo tempo, estou com medo. A família de Jake é uma grande parte da vida dele. Se eles não podem me aceitar, onde fica nosso casamento? E quanto a Lily? Não quero que ela perca relacionamentos com seus avós e sua tia por minha causa. Nunca pensei que meu passado voltaria para me assombrar dessa maneira. Achei que tinha deixado Ruby Sparkle para trás quando me tornei mãe, mas agora percebo que ela ainda é uma parte de mim. E não tenho certeza se quero deixá-la ir. Qualquer conselho seria apreciado. Como navego essa situação sem perder a mim mesma ou minha família? Atualização 1. Faz cerca de um mês desde minha última postagem, e muitas coisas aconteceram. Em primeiro lugar, quero agradecer a todos pelo apoio e conselhos. Suas palavras me ajudaram a ter perspectiva e me deram coragem para manter minha posição. Depois de minha última postagem, passei muito tempo refletindo sobre meu relacionamento com Jake e sua família. Percebi que esse problema com meu passado era apenas a ponta do iceberg. Durante anos, tentei me encaixar em um molde para agradar a família de Jake e no processo, perdi uma parte de mim mesma. Decidi que era hora de ter uma conversa longa e honesta com Jake. Uma noite, depois de colocar Lily para dormir, sentei-o e expliquei tudo. Disse-lhe o quanto me machucou seu silêncio no churrasco e sua sugestão de que deveríamos ter escondido o meu passado. Lembrei-lhe do Jake por quem me apaixonei, aquele que costumava sentar-se na primeira fila em minhas apresentações, aquele que amava meu espírito livre e minha criatividade. No começo, Jake ficou na defensiva. Falou sobre as expectativas familiares e sobre como trabalhou duro para construir sua carreira e sua reputação. Mas à medida que conversávamos mais, ele começou a se abrir. Admitiu que sempre se sentiu dividido entre seu amor por mim e seu desejo de agradar a sua família.
Confessou que tinha medo de perder o respeito de sua família, medo de comprometer sua carreira, medo do julgamento de seus colegas conservadores. Conversamos por horas, trazendo à tona anos de tensões e medos não expressos. Foi doloroso, mas também catártico. No final da noite, ambos nos sentimos exaustos, mas mais próximos do que há anos. Jake prometeu fazer melhor. Disse que estava orgulhoso de mim e envergonhado de como havia agido. Sugeriu que convidássemos seus pais para esclarecer as coisas de uma vez por todas. O encontro com os pais de Jake foi tenso, para dizer o mínimo. Marta e George chegaram parecendo desconfortáveis, e durante os primeiros minutos, todos nos sentamos em um silêncio constrangedor. Finalmente Jake falou. Disse a seus pais que os amava, mas que não toleraria mais seu tratamento comigo. Falou sobre como meu passado como dançarina de burlesco era parte de quem eu sou e que isso não define meu valor como pessoa, esposa ou mãe. Intervim então, explicando mais sobre o burlesco, sua história, seus elementos artísticos, como me empoderou. Mostrei-lhes algumas de minhas antigas fotos de apresentações, as mais moderadas, e alguns dos trabalhos de design gráfico que fiz para shows de burlesco. Falei sobre como a confiança e a criatividade que ganhei no burlesco me tornaram uma mãe melhor para Lily. Para minha surpresa, Marta parecia genuinamente interessada. Fez perguntas sobre os trajes e a música. George estava mais calado, mas pude ver que estava ouvindo atentamente. A conversa não foi totalmente fluida. Houve momentos de tensão, especialmente quando surgiu o tema de como isso poderia afetar a carreira de Jake. Mas, no geral, senti que foi um passo na direção certa. No final da noite, Marta me abraçou. Foi um pouco rígido, mas foi um abraço, no entanto. George apertou minha mão e disse que tinha muito em que pensar. Ambos pediram para ver Lily em breve. Senti-me esperançosa depois daquele encontro, mas sabia que ainda não estávamos fora de perigo. Emma ainda era uma incógnita. Recusou-se a ser parte de nossos esforços de reconciliação e estava espalhando rumores sobre mim entre os membros da família e amigos da família. Uma semana após nossa reunião com seus pais, Jake chegou em casa parecendo preocupado. Ele havia almoçado com um colega que ouviu rumores sobre eu ser stripper. Aparentemente, Emma havia falado com algumas das esposas dos sócios de sua firma. Fiquei furiosa. Uma coisa era Emma me julgar, mas tentar ativamente prejudicar a carreira de Jake cruzava a linha. Jake e eu concordamos que ele precisava confrontar Emma diretamente. A confrontação não correu bem. Emma se recusou a recuar, insistindo que estava apenas dizendo a verdade e que Jake estava escolhendo sua esposa sem vergonha sobre a reputação da família. Jake perdeu a calma e disse a Emma que se ela não pudesse respeitar sua esposa, ela não seria mais bem-vinda em nossa casa. As consequências dessa briga foram intensas. Emma redobrou sua campanha de difamação. Os pais de Jake, que estavam lentamente se aproximando, agora se encontravam presos no meio. Deixaram uma mensagem de voz dizendo que precisavam de mais tempo para processar tudo. Apesar de todo esse drama externo, Jake e eu realmente nos aproximamos mais durante essa provação. Temos nos comunicado de forma mais aberta e honesta do que nunca. Jake tem feito um esforço real para me mostrar o quanto me valoriza e respeita. Ele até me surpreendeu comprando ingressos para um show de burlesco local, dizendo que sentia falta de ver aquele brilho nos meus olhos quando eu falava sobre atuar. Quanto a Lily, decidimos ser honestos com ela de uma maneira apropriada para sua idade. Explicamos que a mamãe costumava ser dançarina e que algumas pessoas não entendem esse tipo de dança. Enfatizamos que é importante ser fiel a si mesmo e defender as pessoas que você ama. Lily, em sua inocência, só achou legal que a mamãe costumava dançar no palco. Nem tudo é um mar de rosas. Ainda há tensão quando falamos sobre a família dele, e me preocupo com os efeitos a longo prazo que isso pode ter em nossos relacionamentos com eles. A situação com a firma de Jake também é preocupante. Ainda não temos certeza de quanto dano os rumores de Emma causaram. Mas, por enquanto, estou focando nos aspectos positivos. Meu marido está ao meu lado, nosso casamento parece mais forte e não compromete quem sou. Estou até considerando fazer uma aula de burlesco apenas por diversão e para reconectar com essa parte de mim. Manterei vocês informados se algo significativo acontecer. Obrigada novamente por todo o apoio. Tem sido um mês desafiador, mas me sinto mais eu mesma do que em anos. Atualização 2. Passaram-se mais 2 meses e as coisas tomaram um rumo inesperado. Gostaria de poder dizer que tudo deu certo perfeitamente, mas a vida raramente é tão simples. Depois da minha última atualização, as coisas ficaram relativamente tranquilas por um tempo. Os pais de Jake mantiveram sua distância, mas estavam fazendo pequenos esforços, enviando cartões para Lily, fazendo breves ligações telefônicas. Emma continuou sua campanha de difamação contra mim dentro da família e nos círculos profissionais de Jake, mas estávamos fazendo o nosso melhor para ignorá-la e focar em nossa pequena família.
Jake se manteve firme em seu apoio a mim, o que apreciei imensamente. Até começamos a fazer terapia de casal para trabalhar em alguns dos problemas que surgiram durante toda essa provação. Estava nos ajudando a nos comunicar melhor e a entender as perspectivas um do outro. Eu havia começado a fazer aquela aula de burlesco que mencionei, e era incrível reconectar com essa parte de mim mesma. Jake veio assistir meu primeiro recital, e vê-lo na plateia, torcendo por mim como costumava fazer, me fez me apaixonar por ele novamente. No entanto, há cerca de 3 semanas tudo mudou. Jake chegou em casa do trabalho parecendo estressado e pediu para conversar. Ele me disse que sua firma de advogados estava considerando promovê-lo a sócio, mas agora estavam tendo dúvidas. Aparentemente, a notícia sobre meu passado como dançarina de burlesco havia chegado a alguns dos sócios mais conservadores, e eles estavam preocupados com a imagem da firma. Fiquei em choque. Nunca pensei que meu passado afetaria a carreira de Jake dessa maneira. Jake me assegurou que não me culpava, mas eu podia ver a preocupação em seus olhos. Ele trabalhou tanto por essa oportunidade, e a ideia de que eu pudesse ser a razão pela qual ele a perde foi devastadora. Passamos os dias seguintes tentando descobrir o que fazer. Jake estava determinado a não me pedir para mentir ou fingir ser alguém que não sou, mas eu podia ver o quanto essa promoção significava para ele. Não se tratava apenas do dinheiro ou do prestígio, tratava-se do reconhecimento por anos de trabalho árduo e dedicação. Depois de muito pensar, tomei uma decisão. Me ofereci para falar com os sócios eu mesma, para explicar meu passado e mostrar-lhes que não sou a pessoa que eles podem estar imaginando. Jake hesitou no começo, preocupado em me colocar em uma posição desconfortável, mas insisti. Se eu podia enfrentar sua família, podia enfrentar um grupo de advogados conservadores. Então, na semana passada, me encontrei com os sócios. Estava nervosa, mas canalizei a confiança que costumava sentir no palco. Fui vestida profissionalmente, mas com um toque do meu estilo pessoal, um broche vintage que costumava ser parte de um dos meus trajes de burlesco. Expliquei minha experiência no burlesco, enfatizando seus aspectos artísticos e históricos. Falei sobre como isso me moldou como pessoa, me dando confiança e criatividade que agora utilizo em minha carreira de design gráfico e como mãe. Fui honesta sobre ter me aposentado das apresentações quando Lily nasceu, mas deixei claro que não me envergonho do meu passado. Para minha surpresa, a maioria dos sócios parecia impressionada com minha franqueza e confiança. Um deles até admitiu que havia julgado mal a situação com base em rumores, e se desculpou por ter tirado conclusões precipitadas. Pensei que isso seria tudo, mas então algo inesperado aconteceu. Uma das sócias, uma mulher, me puxou de lado após a reunião. Ela disse que estava impressionada com minha apresentação e perguntou se eu estaria interessada em ajudar com alguns dos materiais de marketing da firma. Aparentemente, eles estavam tentando atualizar sua imagem e atrair uma clientela mais jovem e diversificada. Fiquei impressionada. Não só potencialmente salvei a oportunidade de Jake para a promoção, mas também poderia ter conseguido um novo cliente para mim. Jake ficou radiante quando contei como foi a reunião. Pela primeira vez em meses, senti que as coisas realmente estavam melhorando. Mas, é claro, a vida nunca é tão simples. De alguma forma, a notícia de minha reunião com os sócios chegou à família de Jake. Emma, em particular, ficou furiosa. Ela me acusou de exibir minha imoralidade e acusou Jake de escolher sua esposa desavergonhada sobre a reputação da família. Os pais de Jake, que estavam lentamente se aproximando, agora parecem estar novamente do lado de Emma. Deixaram uma mensagem de voz dizendo que estão desapontados com as escolhas de Jake e que precisam de mais tempo antes de poderem ver Lily novamente. Então, aqui estamos. Por um lado, a carreira de Jake está de volta aos trilhos, e podemos até ter uma nova oportunidade para mim. Por outro lado, a brecha com sua família parece maior do que nunca. Jake e eu estamos tentando manter o otimismo. Estamos nos concentrando em nossa pequena família e nas coisas boas em nossas vidas. Mas eu estaria mentindo se dissesse que não dói ver o quanto a rejeição de sua família afeta Jake. Não tenho certeza do que o futuro nos reserva, mas sei que Jake e eu enfrentaremos juntos. Chegamos longe demais e passamos por muita coisa para deixar que isso nos destrua. Estamos comprometidos em ser verdadeiros conosco e estar um para o outro, aconteça o que acontecer. Quanto a mim, sinto-me mais confiante do que nunca em quem sou. Sou designer gráfica, ex-dançarina de burlesco, esposa e mãe. Todas essas partes me fazem ser quem sou, e não vou mais me desculpar por nenhuma delas. Atualizarei novamente se houver algum desenvolvimento importante. Obrigada a todos pelo apoio contínuo e conselhos, significam mais do que vocês imaginam. Atualização 3. Faz 6 meses desde minha última atualização, e mal posso acreditar em quanto as coisas mudaram. A vida tem uma maneira de surpreender você quando menos espera. Primeiro, as boas notícias. Jake conseguiu a promoção a sócio.
Seu trabalho árduo, combinado com a impressão que causei nos sócios, deu resultado. Celebramos com um pequeno jantar em casa, só nós dois e alguns amigos próximos. Foi uma noite linda, cheia de risos e esperança para o futuro. Quanto a mim, aquela reunião com os sócios se transformou em um trabalho regular. Tenho trabalhado na reestruturação da imagem da firma de advocacia, e tem sido incrivelmente gratificante. É surpreendente como meu passado como dançarina de burlesco realmente me ajudou nesse papel. Entendo a importância da apresentação e de causar uma boa primeira impressão. Os materiais de marketing da firma receberam feedback positivo, e outras empresas locais me procuraram para trabalhos semelhantes. Agora a parte mais complicada, a família de Jake. A brecha que começou com a revelação do meu passado tem sido uma montanha-russa. Emma continuou sua campanha contra mim, mas sua influência parece estar diminuindo. Os pais de Jake, Marta e George, têm estado em sua própria jornada. Há cerca de 3 meses, Marta entrou em contato comigo diretamente. Ela me perguntou se podíamos nos encontrar para tomar um café, só nós duas. Fiquei apreensiva, mas concordei. Para minha surpresa, ela veio com a mente aberta e muitas perguntas. Admitiu que havia pesquisado sobre o burlesco e percebeu que havia mais do que ela pensava. Tivemos uma conversa longa e honesta. Compartilhei histórias dos meus dias como dançarina, mostrei a ela alguns dos meus esboços de figurinos e expliquei como o burlesco me moldou como pessoa. Marta ouviu atentamente e no final de nossa reunião, ela me abraçou e se desculpou por sua reação inicial. George levou um pouco mais de tempo para se aproximar. Ele estava preocupado com as aparências e como isso poderia afetar a carreira de Jake, mas ao ver o sucesso de Jake no trabalho e ouvir Marta falar sobre nossa conversa, pareceu amolecer. Ele ligou para Jake há cerca de 1 mês e pediu se poderiam vir para jantar. Esse jantar foi tenso no começo, mas à medida que a noite avançava, a atmosfera se relaxou. George até fez uma piada sobre aprender a dançar em sua idade. Não foi perfeito, mas foi um progresso. Infelizmente, Emma não cedeu. Recusou-se a fazer parte da reconciliação e aparentemente disse aos pais de Jake que eles estavam traindo-a ao me aceitarem. É triste, mas Jake e eu aceitamos que talvez nunca tenhamos um relacionamento com ela. Estamos deixando a porta aberta, mas não estamos segurando a respiração. Quanto a Lily, ela está prosperando. Continuamos sendo honestos com ela de uma maneira apropriada para sua idade, e ela está crescendo como uma menina confiante e de mente aberta. Ela ficou radiante ao ver seus avós novamente, e eles a mimaram como se o tempo não tivesse passado. Em uma reviravolta interessante, meu passado burlesco abriu algumas portas inesperadas. Fui convidada a dar uma palestra em uma conferência local de empoderamento feminino sobre positividade corporal e autoexpressão. Foi estressante, mas também incrivelmente gratificante. Jake sentou-se na primeira fila, sorrindo com orgulho, como costumava fazer em minhas apresentações. Olhando para o último ano, fico impressionada com o quanto passamos. Houve momentos em que pensei que nosso casamento não sobreviveria a isso, mas saímos mais fortes. Jake me mostrou um nível de apoio e amor que nunca pensei ser possível, e me apaixono mais por ele a cada dia. Aprendi que ser fiel a si mesmo nem sempre é fácil, mas sempre vale a pena. Estou orgulhosa do meu passado, orgulhosa de quem sou agora e animada para o nosso futuro. Quaisquer que sejam os desafios que enfrentarmos, sei que Jake e eu os enfrentaremos juntos. Aqui está viver autenticamente e nos cercar de pessoas que nos amam por quem realmente somos. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrada em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.